Olá, está começando o Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Veja os destaques da edição de hoje. Família de mecânico morto durante o serviço deve ser indenizada. Ao conceder reparação, a sétima turma considerou que o trabalho desenvolvido pelo empregado era de risco. Farmacêuticos que aplicavam teste de Covid-19 têm direito ao adicional de insalubridade. Mantida a indenização de imigrante iraniano submetido a condições degradantes. O Revista TST já está no ar. O programa de hoje começa falando de adicional de insalubridade. Uma agente comunitária de saúde obteve o direito de receber a parcela sem necessidade de perícia. A decisão é da seção 1 de dissídios individuais e marca uma evolução na jurisprudência do TST. Ao ingressar na justiça, a agente comunitária de saúde argumentou que estava exposta a todo tipo de vírus e de bactérias durante as visitas diárias a diversas famílias. Por isso, pediu o adicional de insalubridade. Em primeiro grau, sem a necessidade de perícia, ficou definido que a trabalhadora receberia o adicional sobre o salário mínimo até a entrada em vigor da Lei 13.342 de 2016. Após essa data, a agente receberia o benefício levando em consideração o salário base, mas teria que comprovar as condições insalubres. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região manteve a condenação por reconhecer os riscos. Em recurso ao TST, o município de Criciúmal, no Rio Grande do Sul, sustentou que a exposição em visitas a residências não se equipara à de trabalhadores de hospitais. Ao avaliar o caso, a 6ª turma levou em conta a súmula 448 do TST. Segundo o dispositivo, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. Por isso, o colegiado excluiu a condenação que havia sido imposta ao município. A trabalhadora, então, recorreu à seção 1 de dissídios individuais. O relator do caso, ministro Breno Medeiros, explicou que a alteração na Lei 13.342 de 2016 assegurou aos agentes comunitários o direito ao adicional de insalubridade devido à exposição a condições nocivas à saúde. No mesmo sentido, a Emenda Constitucional 120 de 2022 garantiu, além desse benefício, o direito à aposentadoria especial. Para o relator, não há necessidade de comprovação de insalubridade por laudo pericial. O voto foi seguido pelo então presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa. Refletindo sobre o conteúdo da legislação anterior, como propõe o eminente relator, constato que é sim possível extrair a conclusão de que esse direito estaria assegurado desde a vigência da Lei 13.342 de 2016. O ministro Augusto César teve o mesmo entendimento. Eu penso que essa releitura, eu diria, da Lei 13.342, ela é suficiente para que nós alcancemos a compreensão que tem o ministro Breno, o ministro relator, a respeito da desnecessidade de perícia nesse caso específico. Mas o atual presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, divergiu quanto à fundamentação. Ele defendeu que a emenda não deveria ser aplicada de forma retroativa à legislação de 2016. Com a emenda, é o marco. E no meu entender, no meu sentimento, é que aplicar-se-á aquilo que consagrou a emenda constitucional a partir de então, e não retroagindo ao início da própria relação jurídica controvertida com relação ao adicional de insalubridade. Mas, por maioria de votos, a SDI 1 decidiu conceder o adicional de insalubridade à empregada, independentemente de perícia. O benefício vai ser contado a partir da data em que a Lei 13.342 de 2016 entrou em vigor. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco a gente volta a falar de adicional de insalubridade. Até já!
Às terças e quartas-feiras ocorrem os julgamentos das turmas do TST. Fique agora com os principais destaques da semana. Farmacêuticos que aplicavam teste de Covid-19 em farmácia durante a pandemia têm direito a receber adicional de insalubridade. Esse foi o entendimento da 5ª turma ao rejeitar recurso apresentado por uma rede de drogarias. A decisão, Anderson, considerou que a atividade é classificada como insalubre pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a ação civil pública, os farmacêuticos chegavam a realizar 40 testes de detecção de Covid-19 por dia. Inclusive, algumas profissionais grávidas exerceram a atividade. Essa rotina ocorria em 2021, no auge da pandemia, em Belém, no Pará. O Ministério Público do Trabalho defendeu que a coleta de material biológico para o teste se enquadra nas normas do Ministério do Trabalho e Emprego que tratam do adicional de insalubridade em serviços de saúde. Em defesa, a Rede Drogasil argumentou que fornecia equipamentos de proteção individual suficientes para evitar contaminação pelo coronavírus. Como exemplo, citou máscara, protetor facial, gorro, avental e luva. Um laudo pericial também foi apresentado para comprovar que as medidas adotadas pela empresa afastariam o risco biológico. Por isso, o juízo de primeiro grau julgou a ação do MPT improcedente. Mas no Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá, a sentença foi reformada. Para o TRT, os farmacêuticos têm direito ao adicional de insalubridade em grau médio, porque a aplicação de injetáveis fazia parte das atribuições de quem realizava o teste rápido, além de exigir contato direto com os clientes, o que possibilita o consequente risco de contaminação. Ao tentar reverter a decisão no Tribunal Superior do Trabalho, a rede de drogarias sustentou que o TRT foi omisso quanto às conclusões do perito. O caso foi julgado pela 5ª turma e o relator, ministro Breno Medeiros, destacou trecho da norma regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. A NR15 relaciona como atividade insalubre trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana. De acordo com o ministro, embora a norma não mencione expressamente o trabalho em farmácias, o TST já decidiu que a atividade é equiparável quando os empregados aplicam medicamentos injetáveis de forma habitual. Nesse contexto, o profissional tem direito ao adicional de insalubridade em grau médio. Por se assemelhar a agentes biológicos, por ser qualitativo, por existir um número grande de testes como registrado, me parece aqui que a decisão do regional está de acordo com a jurisprudência desta corte. A decisão do colegiado foi unânime. A Rede Drogasil entrou com embargos declaratórios. Vamos agora para a 2ª turma. O colegiado manteve indenização concedida a um imigrante iraniano submetido a condições degradantes de trabalho. Nesse caso, Anderson, foram aplicados 2 protocolos adotados recentemente pela Justiça Trabalhista. O protocolo para atuação e julgamento com perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva e o protocolo para atuação e julgamento com perspectiva de enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. E quem tem mais informações para a gente é a repórter Michele Chiapa. Oi, Michele. Olá, Luana. Oi, Anderson. O imigrante formado em engenharia civil diz que recebeu uma série de promessas no próprio país. Depois que chegou ao Brasil, trabalhou em frigoríficos e numa loja de tapetes do empresário. Os frigoríficos atendiam ao mercado internacional e adotavam o método halal, em que o abate de animais segue os preceitos do islamismo. Durante esse período, segundo o iraniano, a remuneração era incerta e irrisória. Além disso, o fato de o passaporte estar com o empregador o impedia de voltar ao país de origem. A situação dele no Brasil também era irregular, porque o visto era apenas de turismo. O imigrante relatou ainda que em todos os locais em que trabalhou, as acomodações eram precárias. Ele tinha de dormir no chão, não havia geladeira ou fogão e a manutenção e a limpeza praticamente inexistiam. Além disso, a jornada de trabalho ultrapassava 12 horas por dia. Ao ser desligado, ele ficou sem documentos para permanecer e trabalhar no Brasil. Possuía apenas um cheque do empresário para ser sacado no Irã. Por isso, pediu na Justiça o pagamento das parcelas salariais devidas e indenização por danos morais.
Em defesa, o empresário alegou que o trabalhador foi contratado no Irã por uma empresa iraniana e enviado ao Brasil como supervisor para certificar o cumprimento do método halal. Esse processo era conduzido por um sheik e a equipe contava com outros trabalhadores, todos iranianos, subordinados a ele. Assim, toda a responsabilidade, inclusive pela moradia, seria da empresa estrangeira. Ele disse não saber se o trabalhador recebia algum tipo de remuneração. O mesmo argumento foi apresentado pelas pessoas jurídicas envolvidas. Diante da gravidade da situação, o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas aumentou o valor da indenização de R$20 mil para R$100 mil. O TRT também reconheceu o vínculo de emprego e condenou as empresas ao pagamento de todas as parcelas devidas. O TRT assinalou que o fato de o trabalhador ter sido trazido de outro país, com cultura e língua totalmente diferentes, reduz a liberdade de se desvincular do empregador e o torna vulnerável à exploração e ao trabalho forçado. No Tribunal Superior do Trabalho, a ministra Liana Schaibe, relatora do caso na segunda turma, observou que o Pacto de São José da Costa Rica, ou Convenção Americana sobre Direitos Humanos, incorporado à legislação brasileira em 1992, proíbe a escravidão e o tráfico de pessoas, assim como diversas normas nacionais e internacionais. A relatora aplicou ao caso 2 dos 3 protocolos adotados recentemente pela Justiça Trabalhista. O protocolo para atuação e julgamento com perspectiva antidiscriminatória, interseccional e inclusiva, e o protocolo para atuação e julgamento com perspectiva de enfrentamento do trabalho escravo contemporâneo. A ministra concluiu ainda que o valor fixado pelo TRT atendeu aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, lembrou que para alterar a decisão do TRT seria necessário reexaminar fatos e provas, procedimento inviável em recurso de revista. A decisão foi unânime. O empresário entrou com embargos de declaração. Eu volto com vocês no estúdio, Luana, Anderson. Muito obrigada, Michele, pela sua participação aqui no Revista TST. Obrigado, Michele. Até a próxima. E o assunto agora é acidente de trabalho. Uma oficina mecânica de São Luís, no Maranhão, vai ter de indenizar a família de um trabalhador morto durante o expediente. O homem foi esmagado por um ônibus enquanto fazia a manutenção do veículo. O acidente ocorreu 9 dias após ele ter sido contratado. Para conceder a reparação, a 7ª turma considerou que o trabalho desenvolvido pelo mecânico era de risco. Na ação trabalhista, a viúva e os 2 filhos do mecânico alegaram que ele não tinha sido treinado para operar o macaco hidráulico que erguia o veículo e que a empresa não teria adotado todas as medidas de segurança exigidas para o funcionamento da oficina. A família do trabalhador solicitou indenização por danos morais. O pedido foi aceito pelo juízo de primeiro grau, que condenou a empregadora a pagar R$ 165 mil aos 3 parentes, além de pensão mensal à viúva. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, no Maranhão, reformou a sentença. O TRT avaliou que não ficou comprovada a culpa da empregadora. Com base em laudo pericial, o regional concluiu que a culpa do acidente foi apenas do empregado, já que ele teria usado o equipamento de forma inadequada. Os familiares do mecânico recorreram ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso na 7ª turma foi o ministro Cláudio Brandão. Para ele, a empresa tem obrigação de indenizar danos, independentemente de culpa, quando a atividade representa riscos à integridade física do trabalhador. Não se trata simplesmente de alguém que não soubesse operar o equipamento, que revela, mais uma vez, o risco que está presente nessa atividade. Foi indicado, se encontra as folhas 279, a violação ao artigo 927, parágrafo único do Código Civil, a dialeticidade na sequência. Ainda segundo o relator, não é possível atribuir ao empregado a culpa exclusiva pelo acidente, pois no processo não há informações para responsabilizá-lo. A decisão da 7ª turma foi unânime. A oficina mecânica entrou com embargos declaratórios. Em outro processo envolvendo acidente de trabalho, uma diarista que ficou paraplégica após cair de uma sacada, enquanto limpava o local, deverá receber indenização dos donos da casa. Pois é, a trabalhadora se desequilibrou e caiu de uma altura de 3 metros. A decisão é da 1ª turma e a repórter Samantha Flo acompanhou esse julgamento e traz mais informações para a gente. Oi, Samantha.
Oi, Anderson e Luana. A diarista foi contratada por um casal de aposentados que era de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela trabalhou na residência por 5 anos. Segundo o processo, os donos do imóvel sempre deixavam uma lista de tarefas quando viajavam. E naquele dia ela deveria limpar os vidros e as grades da parte externa da casa com uma mangueira de pressão. Ao atender ao pedido, a diarista se desequilibrou da escada e caiu de uma altura de 3 metros. Devido ao acidente, a trabalhadora ficou paraplégica. Por esse motivo, pediu na Justiça Trabalhista indenização por danos morais. Na ação, a diarista disse que teve a vida e a saúde colocadas em risco, com a exigência de que realizasse a tarefa sem nenhum equipamento de proteção. Devido ao trauma, a mulher também passou a tomar remédios para a depressão. O quadro psicológico se agravou devido às limitações para realizar tarefas diárias. O juízo de primeiro grau condenou o casal a pagar indenização de R$ 78 mil, mas a sentença foi reformada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região no Rio de Janeiro. O TRT entendeu que a atividade da diarista não era de risco e que a culpa dos contratantes deveria ser comprovada. O caso chegou ao TST. Para o relator do caso na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, não se pode atribuir à trabalhadora a causa do acidente. Segundo o ministro, os proprietários é que determinam os afazeres e fornecem os equipamentos para o serviço. Na avaliação do relator, os proprietários do imóvel não se cercaram de toda a segurança necessária para o exercício do trabalho pela profissional. Para o ministro, eles deveriam ter adotado medidas mais amplas, com o objetivo de prevenir acidentes, como fornecer equipamentos de proteção ou proibir a lavagem da varanda pelo lado de fora. A decisão foi unânime e não cabe mais recurso. Volto com vocês no estúdio. Samanta Flor com informações direto da primeira turma. Muito obrigado, Samanta. Bom trabalho para você. E no próximo bloco, o trabalho de parteiras tradicionais é tema de estreia da nova temporada do programa Jornada. A gente volta já já. O programa Jornada está de volta com nova temporada. E o primeiro episódio, Anderson, fala sobre as parteiras tradicionais que foram reconhecidas como Patrimônio Cultural do Brasil. O programa entra no ar esta semana. Vamos conversar com a editora e apresentadora Luma Soares. Oi, Luma, conta pra gente os detalhes do que vem por aí. Oi, Luana, Anderson. A gente abre a 6ª temporada do Jornada falando de um ofício milenar, que é o trabalho das parteiras tradicionais. Mulheres que ajudam outras mulheres no ciclo da gestação e do parto. E como você falou, Luana, o ofício das parteiras tradicionais foi reconhecido como Patrimônio Cultural do Brasil em 2024. Que loucura, filho! Conseguimos conversar com a parteira que veio da Bahia e agora mora aqui no Distrito Federal. Ela tem mais de 50 anos de experiência. Também ouvimos outras profissionais que atuam nos diferentes momentos, desde o pré-natal até o nascimento dos bebês. Já no 2º episódio da temporada, vamos falar sobre racismo ambiental. O mundo inteiro tem sofrido com as mudanças climáticas, mas as consequências desses constantes desastres ambientais têm sido ainda mais graves para as populações periféricas. Se o alerta é de que devemos nos preocupar e nos preparar para essas mudanças do clima, uma das perguntas a se fazer é: como ficam as populações mais desamparadas diante desses eventos extremos? É o que a gente vai tentar descobrir na edição. Tô com o braço machucado dessa lama, ó. É mesmo? Olha aqui, ó, eu caí domingo. E no 3º e último episódio falaremos sobre a geração Z, aquelas pessoas que nasceram entre os anos 1995 e 2010. Como será que essa geração tem lidado com o mercado de trabalho, hein? Quais são os pontos fortes e quais são os maiores desafios para essa geração? Lembrando que você pode acompanhar a nova temporada do Jornada a partir do dia 5 de novembro no canal oficial do TST no YouTube e também na TV Justiça. Eu te espero lá. Luana, Anderson, é com vocês. Tá certo, Luma. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Luma. Até a próxima. E fique agora com outros destaques da semana na Justiça do Trabalho.
A seção 1 de dissídios individuais do TST acolheu 3 novos incidentes de recursos repetitivos que vão estabelecer diretrizes sobre temas de impacto nas relações trabalhistas. Os assuntos envolvem a execução contra sócios de empresas em recuperação judicial, a atuação de sindicatos na defesa de direitos da categoria e a compensação de gratificações em convenções coletivas. Após a análise dos casos, o TST vai fixar teses para trazer maior segurança jurídica a empregados, empregadores e entidades sindicais. 7 em cada 10 processos que passaram pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, do TST, foram finalizados com acordo entre as partes. Isso resultou em quase 1 bilhão e 300 milhões de reais em conciliações homologadas. Os dados são de fevereiro de 2023 a outubro deste ano. Vale lembrar que para pedir uma audiência de conciliação no âmbito do Sejusc TST, basta que qualquer uma das partes do processo preencha o formulário Quero Conciliar, pelo QR Code que aparece aí na sua tela. Quer contribuir com as metas nacionais da Justiça do Trabalho para 2025? Mande sua sugestão. O Conselho Nacional de Justiça abriu consulta pública para ouvir a sociedade. A iniciativa permite que o cidadão participe ativamente da definição das prioridades do Judiciário brasileiro. Para participar, basta acessar o questionário disponível em cnj.jus.br. Mas não demora, porque a pesquisa vai até 8 de novembro. O Revista TST de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Na semana que vem tem mais. Até lá!